Olá, este é o Minutos que Transformam, um programa devocional da Igreja Presbiteriana dos IPs. Se inscreve no nosso canal, ative as notificações e compartilhe o nosso conteúdo para que mais e mais pessoas tenham contato com a Palavra de Deus diariamente, que ouçam da verdade, do Evangelho. Nós também estamos participando do programa Vida em Devoção e hoje nós chegamos na carta de Paulo aos Gálatas. As cartas de Paulo, elas costumam seguir uma regrinha. Essa regrinha costuma iniciar com uma saudação, uma identificação e logo em seguida um trecho de ações de graça, Paulo agradecendo pela igreja. Curiosamente, na carta aos Gálatas, Paulo troca este trecho de ações de graça por um trecho de maldição. É como se Paulo estivesse fazendo uma ameaça à igreja de Gálatas. Qual será o motivo da ira do apóstolo Paulo? Acompanhe comigo a leitura, Gálatas capítulo 1, dos versos 6 ao 9, assim diz a palavra do nosso Deus. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Paulo, ele está defendendo Cristo, ele está defendendo o evangelho, ele está defendendo o grito da reforma, somente Cristo salva. O contexto em que Paulo está escrevendo essa carta aos Gálatas é justamente a inserção de elementos para a salvação. De alguma maneira, os irmãos de Gálatas estavam recebendo falsos mestres que estavam retomando práticas antigas, práticas judaicas. Eles queriam que a salvação fosse por meio de Jesus, mas também da circuncisão. E depois, mais para frente, há indícios de que outros elementos judaizantes estavam entrando na igreja de Gálatas. Paulo então escreve essa carta e nós podemos ver alguns pontos interessantes. O primeiro ponto é a admiração do apóstolo. Ele começa dizendo: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Nós não temos como mensurar o tempo da saída de Paulo até o momento que ele ficou sabendo o que estava acontecendo em Gálatas. Mas Paulo se admira, então muito provavelmente foi num curto período de tempo. Paulo então está admirado. Puxa vida, vocês receberam o evangelho, vocês entenderam o evangelho e agora tão depressa vocês estão abandonando este evangelho. A segunda característica é o outro evangelho. Notem o perigo que sonda as igrejas, desde as igrejas primitivas. Em nenhum momento há o relato de que Jesus não existia, de que Jesus não era o Messias, de que Jesus não era o Salvador. Mas era necessário acrescentar algo à salvação. Não era somente Cristo, era Cristo e a circuncisão. Até hoje nós vivemos esse dilema. Muitas seitas, muitos lugares não confiam mais, não creem que a salvação é somente em Cristo, somente no sangue do Cordeiro no alto da cruz, que nos livra do pecado e nos garante a salvação. Precisa ser o Cristo e estar em uma determinada igreja, precisa ser o Cristo e pagar o dízimo, precisa ser o Cristo e fazer obras de caridade. Veja, Paulo ele está sendo enfático em dizer: não receba outro evangelho, você recebeu o evangelho que somente Cristo é o Salvador e assim siga a sua vida na fé cristã. O terceiro ponto é muito curioso. Paulo vai dizer que nem mesmo se um anjo se apresentar a alguém dizendo outro evangelho, deve ser aceito. Paulo aqui está usando a hierarquia, vindo então de Deus, passando pelos profetas, os anjos. Ele coloca um elemento aí, olha, nem mesmo os anjos que estão ao lado de Deus, se um dia um anjo aparecer e dizer um evangelho diferente do que aqueles que vocês ouviram de nós, considerem eles anátema. E isso leva ao quarto ponto, esta palavra anátema. Certa vez eu lembro que usei maldito no lugar de anátema e o presbítero me corrigiu dizendo que ainda não era uma palavra boa para anátema, era pouco ainda, de tão horrível que é a palavra anátema.
A pessoa que prega outro evangelho, ela deve ser considerada pior do que maldita. Ela deve ser extremamente excluída de qualquer condição de ser dada atenção a ela. O que fica de lição para todos nós, nos dias de hoje principalmente, a salvação ela está somente em Jesus e somente em Jesus. Nós devemos gritar todos os dias, um dos gritos da reforma, somente Cristo é aquele que nos garante a salvação. O sangue de Jesus é puro, perfeito, e através deste sangue nós fomos comprados e de vestes novas nós estaremos no céu, ao lado do nosso Senhor Jesus. Não aceite outro evangelho, creia somente em Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Que Deus nos abençoe.